Aleluia. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês todos. Hoje é domingo, dia 23 de julho de 2023. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, junto comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. E verso de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Se você está sem Bíblia, você vai acompanhar aqui. A gente vai fazer uma leitura até o verso 17. Vamos lá, livro de Atos, capítulo 12, verso de número 17. Vou esperar um pouquinho você encontrar aí a palavra de Deus. Aleluia. Jesus é bom. Glória. Vamos lá, posso ler? A minha Bíblia diz assim, ó: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Saindo, seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta, no pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas.
Que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da Tua palavra e que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça a Tua palavra. Quebranta, Senhor, os nossos corações para que nós compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vim aqui hoje para falar para você sobre o milagre de Deus. Quanta gente ainda não acredita na capacidade que Deus tem de mudar as circunstâncias. Quanta gente que ainda se prende, fica preso às razões humanas, fica preso às possibilidades humanas, fica preso à força do seu próprio braço. Quanta gente ainda acha que depende só de si para que a sua vida possa dar certo, para que as coisas possam mudar, para que a situação possa se alterar, para que as circunstâncias possam ser alteradas. Nós, eu e você, quando observamos a palavra de Deus, nós vemos coisas que são reais, fatos, de fato isso aconteceu. Isso não é uma fábula, isso não é uma história, não, isso é uma história. Está sendo relatado um fato histórico ocorrido, testemunhado por muita gente. Muita gente. Eu poderia falar sobre Paulo, quando o anjo desceu para arrancá-lo da prisão, uma circunstância muito parecida. Não poderia? Poderia. A ação do anjo, e nós estamos falando de Novo Testamento. A gente não está falando do Velho. Nós estamos falando da igreja cristã. Nós estamos falando da igreja criada por Cristo, que era cuidada e é cuidada pelos anjos do Senhor. Você leu, você viu junto comigo que enquanto a igreja orava, Deus enviou o seu anjo. Você acha que Deus mudou? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus não muda. Não há nele nenhuma sombra de mudança. Deus não mente, irmão. Sua palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. E ela nos ampara, nos guarda, nos cuida, nos protege. Essa semana alguém mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, eu sou um pouco incrédulo em relação a Deus, apesar de lhe acompanhar pela internet. Mas eu quero lhe perguntar, se Deus de fato existe, se Deus de fato age, se Deus de fato faz milagre, por que temos tantas pessoas doentes que morrem doentes e Deus não intervém nisso? Uma vez, eu, há muitos anos atrás, trabalhava de voluntário no Hospital de Clínicas, em Curitiba. E uma vez por semana, quinta-feira, eu ia lá. Passava tarde na UTI de crianças, que tem um nome que eu me esqueci agora, peço que você me perdoe, mas crianças que têm câncer e que não podem sair do hospital, algumas já moram lá há muitos anos. Se tratam, né? Não sei se eu não me lembro o nome, eu me esqueci, se me perdoe. Mas durante muito tempo eu fiquei trabalhando ali. E eu ia de tarde e só fazia companhia para as crianças. Era muito importante para as crianças a companhia masculina. Porque 99% dos voluntários dos hospitais são mulheres, né? São pouquíssimos homens que podem, né? E eu orava a Deus pedindo ao Senhor que Ele me desse uma obra missionária para fazer, para que eu pudesse ter experiências, e Deus abriu essa porta no hospital e eu fui, fiz o cadastro. Não foi muito fácil, muitos anos isso, eu era um menino ainda na fé. Eu ia para lá toda quinta-feira, chegava perto da 1h da tarde e ficava até as 5. E ali tinha uma sala de brinquedos, naquele andar onde eu ficava, e tinham crianças de todas as idades, todas elas, todas fazendo tratamento de câncer. E elas não podiam ir embora, porque muitas moravam muito longe, eram crianças pobres, não tinha como ir e vir, e o tratamento precisava ser diário, seus pais não podiam ficar em hotéis e tal, então elas moravam no hospital, muitas crianças. Hoje ainda acontece isso, muitas. E quando eu sentava na sala de brinquedo para brincar com elas, elas sentavam no meu colo.
E eram 5 aqui e mais 2 aqui. E eu tinha que deitar, elas sentavam e me abraçavam e ficavam comigo. Elas precisavam ter contato, porque elas não tinham contato com ninguém. E eu pegava elas no colo e abraçava, e apertava, e beijava as que andavam, né? E estavam por ali. Ficava no quarto. Não era permitido falar de religião, é óbvio, você já sabe disso. Mas ali eu podia conversar com os pais e orava com eles. E orava pelas crianças. Toda semana que eu estava lá, eu orava pelas crianças. E eu tive uma experiência muito grande ali com Deus. Deus me ensinou uma lição muito preciosa. Tinha uma dessas crianças que era mais pobrezinha. Seus pais eram do interior do Mato Grosso, se não falha a minha memória. Faz muitos anos. Mais de 20. Muitos anos. E ela era uma das crianças mais apegadas comigo. Eu tinha vontade de ir outros dias, mas não podia. E quando eu chegava na quinta-feira, ela vinha, me abraçava, vinha apertada, agarrada no meu joelho, do meu joelho para baixo, porque ela era bem pequenininha. E eu sentava no chão e ela vinha então, me abraçava, encostava as minhas costas na parede e ela vinha, me abraçava e ficava abraçado comigo. E ela falava, ai tio, eu estou com uma saudade da minha casa, eu estou com uma saudade do meu pai. Eu chorava muito lá, é muito triste, é muito triste. É um lugar bem difícil de ir, um lugar bem difícil de fazer a obra, não é um lugar fácil. E aquela criança era uma criança muito querida, já fazia muito tempo que eu estava indo lá, tinha um carinho muito grande por ela. E uma determinada quinta-feira, quando eu cheguei, ela estava numa das salas, ela tinha tido uma crise, uma parada cardíaca, e depois teve uma parada respiratória, porque o câncer que ela tinha era muito agressivo, ela fazia um tratamento, né, bem intenso. E naquela sala tinha um vidro, onde você olhava, aqui de fora do corredor, e eu via os médicos ali trabalhando com ela, fazendo massagem cardíaca, e tocava, fazia um barulho. Então vinha o médico de longe, corria com um carrinho grande que tinha aquele negócio de choque, enfim, todo aquele equipamento. E a criança morreu. Naquela confusão toda, ela morreu, parada cardíaca. Eles fizeram massagem, os médicos lutaram bravamente pela vida da criança. Ela voltou e eu estava do lado, ela estava na maca assim, na minha frente, só que eu estava do lado de cá do vidro, olhando e chorando. Porque é um troço triste pra caramba, vocês não têm noção. Muito difícil. E aquilo cortou meu coração e eu vi a luta dos médicos, eram umas moças, né? Não tinha meninos, médicos, eram só as meninas que estavam lá. O amor que elas tinham por aquelas crianças. E elas lutavam bravamente pela vida daquela criança, enquanto precisava subir do elevador para vir de outro lugar, eu não sei em que andar que estava os equipamentos, como respirador, aquelas coisas todas que tinha que vir, vinha tudo num carrinho. E enquanto isso, enquanto eu chorava, eu orava e conversava com Deus. E o Senhor disse para mim naquele dia que ia me dar uma experiência com Ele. Quando eu saí de casa, Deus já tinha falado. Eu jamais imaginava que ia passar por aquilo. Jamais eu imaginei. E aquela criança então morria, eles ressuscitavam ela morria de novo. Eles ressuscitaram ela 3 vezes. Ela morreu 3 vezes. E eles ficavam desesperados, corria, a médica chorava, a outra vinha e continuava fazendo massagem. Ela era uma criança pequena, não podia fazer força, né? Muito difícil. E naquela ânsia de vida e de morte, a porta do elevador era assim, tinha alguns elevadores. E eu vi como se estivesse subindo um elevador, mas era uma visão, era espiritual. E abriu-se a porta e eu vi sair de dentro daquela porta o espírito da morte. Não sei se vocês já viram isso, já tiveram essa experiência. E ela era como uma noiva, toda de renda. O chapéu dela ela tinha um chapéu na sua cabeça, como um chapéu que a gente vê de bruxa, né? Tinha um canudo assim, mas era todo cheio de véu preto. E ela passou pela porta, ela vinha flutuando. Eu estava aqui de frente, ela vinha vindo na direção da criança. E quando eu vi ela, bateu um desespero no meu coração, porque eu sabia que ela tinha vindo para buscar a criança, e que a criança de fato ia morrer.
E naquele momento Deus disse para mim, você pode impedir isso. Eu disse, como? Ele falou, repreenda ele. E ele vai embora. E eu então levantei a minha mão no corredor. Coisa de louco, né? Vocês acham que eu sou louco agora, vocês não viam antes. Cheio de gente, eu levantei a mão. E eu gritava, espírito da morte, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai! Ele parou. Olhou para mim. Não via seus olhos. Olhou para mim. E continuou andando, eu repreendi ele de novo, ele parava. Eu abaixava a mão, ele andava. E eu percebi que eu precisava ter uma ação um pouco mais forte. Então eu fui andando na direção dele, com as duas mãos levantadas e repreendendo ele. Em nome de Jesus, repreendendo. E ele foi andando para trás, foi recuando. E eu fui andando na direção dele. Até que ele entrou, ou ela, eu não sei, enfim, mas que ele entrou naquele elevador de novo e sumiu. Quando ele entrou naquela porta e sumiu, a médica abriu a porta e disse, conseguimos, ela se salvou. Foi uma alegria. E aí abriu a porta do elevador, os caras chegaram com o carrinho, com suporte e tal, entraram. E ela não morreu, ela sobreviveu. E foi uma experiência extraordinária que eu tive com Deus naquele dia. A minha vida, ela foi mudando, a minha vida espiritual, a minha conversão, à medida em que eu fui andando, o Senhor foi me dando experiências e foi me mostrando as coisas, foi me ensinando como as coisas funcionam no mundo espiritual, como as coisas saem do mundo espiritual e chegam no mundo físico. A Bíblia diz que nós trazemos pela nossa fé as coisas que não existem à existência. Ele disse, pela fé, você traz à existência aquilo que não existe. E o Senhor foi me ensinando a agir, a trabalhar no mundo espiritual. Me ensinando a ver as coisas, entender o significado, o simbolismo de tudo aquilo que acontece. A ver os anjos do Senhor, a ver os caras que estão aí fora, são muitos. E o mundo espiritual, ele é inserido no mundo físico, ele é tudo a mesma coisa. A diferença é que a nossa carnalidade, eu e você, a nossa humanidade, ela nos deixa mais pesado, vamos colocar assim, e os nossos olhos pesados não conseguem ver as coisas leves, é só isso. Mas quando você começa a buscar os dons do Espírito Santo e Deus começa a abrir os teus olhos espirituais, e então você entende que precisa santificar a tua vida, e a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias, e à medida em que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos caminhando nesse sentido, nós vamos nos santificando através da consagração, através da oração, nós vamos abandonando a prostituição, a mentira, e todas essas coisas que nos tornam mais humanos, nos fazem mais pesados. O pecado é uma coisa complicada. E a gente precisa se livrar dele, do máximo possível. E à medida que a gente vai jejuando, a gente vai percebendo que os nossos ouvidos, eles vão ficando mais aguçados, os nossos olhos começam a perceber coisas que às vezes você não percebe. Às vezes você está jejuando e você está olhando, você tem a impressão que passou alguém, você olha, não tem ninguém, fala, mas será o Benedito? Você não sei se você passa por isso, mas você fala, nossa, mas eu tive a impressão que tinha alguém aqui, você vai lá, olha, não tem ninguém, fala, meu Deus, você na verdade está tendo acesso ao mundo espiritual. Você começa a ver as pessoas no mundo espiritual. Eu vou colocar pessoas, não vou colocar espírito. Você começa a ver as pessoas lá no mundo espiritual. Aqueles que estão do lado de lá. São muitos. Eu não tenho uma explicação bíblica para você de quem eles são. A Bíblia não fala. Não diz nada sobre isso. E eu não vou aqui inventar qualquer tipo de artifício para falar sobre isso. A Bíblia não fala quem eles são. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e ele nos engana sempre que possível. Quem foi kardecista, eu não fui praticante, nem um bandista também não praticante, mas a minha família sempre foi. Eu sempre tive acesso a esse tipo de informação espiritual desde criança, no meio da minha família, sempre vi as coisas, ouvi, conheço. E a Bíblia, ela fala que à medida em que você vai caminhando na tua vida, os espíritos malignos, eles seguem você, eles andam perto de você, eles ouvem você, eles sabem o que você come, porque no mundo espiritual não tem barreira, não tem parede, não tem distância, é tudo muito perto, tudo muito rápido, E eles então olham, observam e veem você em todos os lugares, às vezes você sente eles.
Né? Quem nunca aqui, dependendo do lugar que for, sentiu aquele arrepio, né? Que faz aquela coisa assim, né? Que arrepia o cabelo assim, então dá um arrepio, você fala, opa. Nunca sentiu isso? Ah, irmão? Que arrepia teus pelos, você fala, oh, que negócio é esse aí? Acho que passou alguma coisa perto de mim aqui, que eu estou meio arrupiado. Ah, irmão? Essa é uma sensação da presença espiritual de normalmente um espírito maligno. Você sente opressão, dependendo da situação que você está vivendo. Quando você vai em algum lugar, por exemplo eu, que vou em algum lugar para fazer uma libertação, para fazer uma oração, e tem ali alguém, eu normalmente vejo, né? Ouço, mas quando você está chegando já no ar, você já sente a presença dele, já te dá um arrepio, um estranho, um negócio diferente, né? Você já sabe que o negócio está ali. Então, essas sensações no mundo espiritual, elas acontecem quando, pastor? Quando você está perto de um espírito maligno. É muito característico, e daqui para frente que eu estou identificando essa sensação, quando você tiver, você vai saber quem está perto de você. Eu brinco sempre, né? As pessoas falam, pastor, mas e se for um anjo? Irmão, se for um anjo, você não tem essa sensação ruim. Se for um anjo, você tem sensação de calor. Que um anjo de Deus, ele é fogo abrasador. E quando ele chega perto de você, às vezes... Sabe quando você fica perto da fogueira, que você sente aquele calor assim, que é assim. Teu corpo começa a amolecer. Se ele chegar mais perto, você cai. Porque a santidade do anjo de Deus, o anjo, eu não estou falando do Espírito Santo. O anjo de Deus, a santidade, porque ele vem da presença de Deus, e a santidade de Deus está nele, né? E a santidade de Deus, ela pode matar você. Pastor, isso tem base bíblica? Claro, Daniel capítulo 10 é um extraordinário. Né? Que o anjo desceu da presença de Deus, vem perto de Daniel, quando chega perto, Daniel fala que as suas forças saíram do seu corpo, e ele cai com o seu rosto em terra, sem força, desfalecido, em função da santidade do anjo Gabriel que desceu para falar com ele. Está na Bíblia, só você ler, você vai aprender. Então são sensações no mundo espiritual diferentes e diferenciadas, né? Diferente do Espírito Santo de Deus que está em nós. O Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Não sei se com você e todo mundo, mas comigo pelo menos ele fala, a gente conversa, bate papo, né? Sempre que é necessário. Porque ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Amém? Você é a casa de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você tem acesso a ele. E quanto mais você santificar a tua vida, mais você vai sentir a presença dele. O apóstolo Paulo disse que ele afligia, ele mortificava a sua carne, para que a sua carne sendo diminuída, o Espírito se sobressaía. Como é que você faz isso, pastor? Jejum, oração, santificação. Quanto mais você abafa a tua carne, mais o Espírito Santo se sobressai. Quando você começa a entrar num propósito de jejum, de oração, irmão, se você tem dom, teu dom já aflora. Você começa a ter visão, ver coisa, ouvir, ter sonho espiritual, é uma coisa extraordinária. A santificação faz isso. Aliás, a Bíblia diz que sem santificação ninguém pode ver a Deus. Sem santificação ninguém pode ver a Deus. Sem santificação você não vai ver o anjo, você não vai falar com o Espírito Santo, você não vai sentir a presença de Deus, você não vai ser arrebatado. Sem santificação isso não vai acontecer na tua vida. Uma vida mundana, carnal, né? Isso não vai acontecer na tua vida. Dificilmente. Então quando você é importante para Deus, eu preciso falar isso para você. Quando você é um oficial do exército muito importante e o inimigo prende você, o que o teu exército faz? Ele manda os comandos lá para soltar você. Não é assim que a gente vê nos filmes do Rambo, essa coisa toda. Prender os caras. Quem que vai lá buscar você? São os comandos especiais, né? Não é isso? Eu estou falando aqui no mundo. No céu é a mesma coisa. Quando o diabo foi lá, prendeu você, trancou você, quem é que Deus vai mandar para te soltar?
os comandos do céu. Quem são os comandos? Os anjos de Deus, irmão. Os anjos de Deus. E o anjo de Deus, ele pode fazer o que ele achar que deve. Existem muitos testemunhos da ação dos anjos na terra, mas ainda assim muita gente não acredita neles. Eu não estou aqui pregando sobre angiologia, né? Tem muita gente que estuda isso e quer saber o nome do anjo. Eu não quero nem saber, irmão. Eles são nossos irmãos, nossos conservos, a Bíblia diz. E eles estão aí, Salmo 91, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que eles acamparão ao nosso redor e nos guardarão. Sabe quando começou toda essa confusão, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, será que eu devo comprar alguma coisa? Deus falou, não. Não precisa, se você quiser, você pode, mas não precisa. Porque eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito, e eles te guardam, onde você estiver. O anjo de Deus guarda você. O anjo de Deus protege você. Uma vez eu estava viajando, começou a chover muito forte. Eu tinha uma caminhonete branca, faz tempo ainda. Ela tinha só tração traseira, então fica perigoso na chuva, né? Você dirigir fica perigoso. E o anjo disse para mim assim, diminui a velocidade para no máximo 90 km por hora. Eu estava bem mais que isso. Aí começou a chover. Ele falou, pode diminuir. Eu diminuí. Ele disse, porque até 90 km por hora você está andando com o carro no chão. Se você passar disso, você está inseguro. Com 90, você está seguro. O carro está pesado, você pode andar tranquilo, até 90. Não aconteceu isso com você? Cuidado de Deus. Você pode transgredir esse cuidado, acelerar e ir embora. E aí você pode antecipar o dia da tua morte. O livro de Provérbios diz isso. O tolo antecipa o dia da sua morte. Mas o sábio os prolonga. Você sabia que isso está na Bíblia? Tem muita gente que fala assim, morreu, estava na hora. Às vezes não. Morreu porque ele é mané. Irmão. Foi pular de paraquedas e não checou se estava devidamente dobrado seu paraquedas. Você sabia que antigamente, quando você ia saltar de paraquedas, seu paraquedas vinha dobrado da fábrica? Não sei se você sabe disso. Muita gente morreu porque o paraquedas não abria. Depois disso, todo mundo começou a aprender a dobrar seu próprio paraquedas. Como é que você vai colocar um troço nas tuas costas e você não sabe quem dobrou, irmão? Você nunca pensou nisso? Você nunca pensou nisso, irmão? Por que você acha que o soldado aprende a dobrar seu paraquedas? Você tem confiança para saltar, irmão. É você que dobrou. Você sabe que está direito. Agora o cara pega um paraquedas, joga e fala, pula aí. Você vai pular? Vai pular, irmão? Quanta gente pulou daquela corda de elástico de cima da ponte, quando a corda esticou, arrebentou, o cara morreu lá embaixo? Você vai dizer para mim que foi Deus que estava na hora do cara? Ou o cara passa de moto filmando, né? A gente vê muito aí, não. 350 por hora. Ele não consegue fazer a curva, bate no caminhão. Coitado, era a hora. Não. O tolo antecipa o dia da sua morte. Mas o sábio os prolonga. Isso é uma sabedoria, você tem que aprender isso. Então, quando você ouve a voz do Senhor, você ouve a direção e o direcionamento do Espírito Santo de Deus, você vai ter uma vida mais tranquila. Independente de como, o que e onde. Porque Deus, Ele leva você em todos os lugares. A Bíblia diz que nós temos um livro da nossa vida e todos os dias estão escritos. Deus já preparou uma história para você, mas você pode mudar o rumo da tua história por causa do teu livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Talvez não deva, mas você pode. Eu olho para o Pedro e vejo Pedro pregando o Evangelho num tempo difícil. Pedro pregando o Evangelho num tempo de dificuldade. Quando a perseguição da igreja começou, lá atrás com Herodes. E ele matou o Tiago, não o irmão de Jesus, o outro. E ele achou que era legal, porque todo mundo gostou. Falou, começaram a matar os caras. Então ele falou, agora eu vou matar o Pedro.
Pedro é um dos grandão. Prende ele, prendeu Pedro, levou ele para a cadeia. Colocou lá, você viu, os guardas em 4 turnos. 4 turnos. A cada 2 horas ficava 2 guardas. Descansa 6, trabalha 2 durante 24 horas. É assim que funciona no exército também, quando você está de guarda. A cada 2 horas, você descansa 6. E assim permanece por 24 horas. Eram 2 guardas na porta da prisão. E a Bíblia diz que Pedro estava preso com 2 grilhões, ou seja, duas correntes grandes, 2 algemas, uma em cada perna, dormindo tranquilamente na sua cela, esperando pelo seu destino, enquanto a sua igreja orava. De repente, quem aparece na prisão? Um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que não teve terremoto? Paulo teve um terremoto. Dessa vez não teve um terremoto. Não teve espada. Nada. Você sabe aonde que eu vejo uma ação semelhante do anjo? Sodoma e Gomorra. Quem lembra? Quando Abraão intercede por Ló. E o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele começa, Senhor, mas se tiver lá 10 justos. Não, se tiver 10 eu não destruo. E se tiver 9, ele foi 8, 7, 6, 5 justos. Não vou. Aí a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo lá para tirar Ló. E quando os anjos chegam na casa de Ló, a multidão vem sobre eles. Não é assim? E uma luz brilha e todos os homens ficam o quê? Cegos. E aqui acontece a mesma coisa, uma grande luz se acende e todo mundo fica cego, ninguém sabe onde está, o que está acontecendo, nada. Abre-se um portal, se você preferir, do mundo espiritual. Aquele que não tinha corpo se materializa. Um ser de luz espiritual, um anjo. Uma entidade ectoplásmica. Irmão? Uma entidade ectoplásmica que você não vê, você só sente a energia dele, mas não quer dizer que ele não está ali. Não quer dizer que o anjo do Senhor não esteja do seu lado. Não quer dizer que o anjo do Senhor não esteja caminhando com você. Aqui em Guaratuba tem um senhor, ele é um bandista, ele mora por aí. E antigamente, quando eu era maiorzinho, né, antes de eu fazer cirurgia, eu caminhava todo dia de manhã. Todo dia. Saía para caminhar. E quando eu caminhava, às vezes eu passava na frente da casa dele, e ele estava lá no portão, um senhorzinho, bem humildezinho. Ele sempre estava de branco, né, na casa dele, porque ele tinha um centro ali na casa dele. E ele fazia assim com a mão e dizia, bom dia, homem dos anjos. E eu sempre parava para cumprimentar ele. Ô irmão, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Ele estava no portãozinho, bem pequenininho, assim. Cabelo compridinho assim, ele dá uma risada, bem querido. Eu não vi mais ele nunca mais, porque também nunca mais fui andar, né? Graças a Deus. Mas enfim. E eu passava ali, dava a mão, bom dia, como é que o senhor está? Tudo bem? Eu falei, por que o senhor fica rindo, chama eu de homem dos anjos? Ele fala, pastor, eu conheço todos esses pastores de Guaratuba, já vi muito, mas igual você, eu não conheço ninguém. Pô, por quê? Ele falou, porque quando você virou aqui, os anjos que estão vindo atrás de você, está virando a esquina ainda, ó, de tanto que tem que anda com você. Dá para dizer que você é um homem de Deus de longe. Esses outros andam tudo sozinho, mas você tem uma multidão andando junto com você. E eu dava risada. Porque quem tem a visão espiritual aberta, enxerga o mundo espiritual. E vê quem é quem. E vê quem é quem. Eu me lembro uma vez, eu fui faz tempo isso, hein? O senador Álvaro Dias, vulgo Alicate, né? Quem não conhece aqui do Paraná, né? Ele era candidato a governador do estado, faz muitos anos isso, muito tempo. E teve uma convenção do PMDB, meu Deus.
Cine Vitória. Nossa, só estou falando de coisa velha, vocês nem sabem o que eu estou falando. Cine Vitória, lá na Visconde do Rio Branco, lá em Curitiba. Ou Barão do Rio Branco, não me lembro bem o nome. O antigo cinema, nem existe mais. E era uma convenção lá. E eu fui, junto com outro irmão da igreja. E tinha muita gente, muita gente, muita gente. Convenção política e tal. Depois ia ter churrasco e eu fui lá. E aí tinha duas moças vestidas de baiana. Com aquele negócio no cabelo. Toda parlamentada. De um centro de Umbanda. E elas estavam com uma placa. O centro, não sei do que, não me lembro o nome agora. Saúda você, Álvaro Dias, futuro governador e tal. No meio daquele apinhado de gente. E o seu pastor sempre muito, né, brincalhão. Falei pro meu irmão, vamos lá do lado delas para ver o que vai acontecer. E aí a gente foi indo, se espremendo. Assim, né? Uma convenção política. E elas com a bandeira assim, com a faixa, uma segurando numa ponta da faixa, outra aqui naquelas cabo de vassoura, né? E eu vim bem pertinho assim, fui vindo por trás, ela estava parada assim, olhando, ele estava falando lá embaixo. E eu vim, encostei nela, quando encostei ela fez... Eu fiquei quieto ali. E ela veio meio do lado, fez assim de novo. E ficou assim. Eu fui do ladinho, encostei nela, ela soltou o troço, saiu e foi embora. Ai, meu Deus do céu. Aquele que está em você é muito maior e mais poderoso do que aquele que está contra você. Irmão, quando você está com Jesus, você queima as pessoas. Você sabia disso? Se você encostar numa pessoa que está incorporada com um outro espírito, irmão, ele sente o fogo em você. Ele não consegue ficar do teu lado. A Bíblia diz que aonde há luz, as trevas não permanecem. E quando você for cheio do Espírito Santo, você estiver santificado, você estiver como teu pastor, sempre andou jejuando a vida inteira, buscando, orando, na posição com Cristo. Quando você encosta em alguém, ou em alguma coisa que não pertence a Deus, irmão, Ele sabe quem você é. Ele reconhece você. E Pedro, ele sabia exatamente quem ele era. E nós lemos no texto que Pedro estava dormindo na prisão. Pedro não estava chorando, Pedro não estava murmurando, Pedro não estava reclamando. Não. Pedro estava dormindo. A Bíblia diz que o anjo teve que ir lá chacoalhar ele, irmão. Ô Pedro, acorda aí, rapaz. Acorda aí, mano, vambora. Já imaginou o Pedrão dormindo? Conhece alguém que dorme igual o Pedro? Ele cantasse a música, ele dizia assim: eu durmo como o Pedro dormiu, eu durmo como o Pedro dormiu. Uma pedra, irmão. Dormindo como uma pedra. A Bíblia diz que o anjo teve que chacoalhar o bicho. Ô vaso, vambora. Vem te buscar. Levanta aí. Põe a roupa, rapaz. Como é que você está dormindo sem roupa? Eu estava babando lá, irmão. Tirou a roupa dele lá, dormiu na caminha e estava sossegado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e nunca se abalam. Porque eles sabem que Deus cuida deles, que Deus guarda eles, e que no momento certo o anjo de Deus vai chegar. Você acredita nisso, irmão? Você crê que no momento certo o anjo de Deus vai chegar? Que no momento certo o anjo de Deus vai interferir no processo? Por que você não crê nisso, irmão? Por que você ainda não acredita nisso? Por que você ainda não consegue entender que a Bíblia ela é verdade? E que a ação de Deus é verdadeira? Que Deus de fato existe? E se você crê e espera nele, ele vai interferir na situação. Mas a maioria das pessoas não crê. No início da nossa conversa eu disse quantas pessoas doentes. As pessoas falam para mim: ah, pastor, mas se Deus é bom, porque ele não vai no hospital e cura todo mundo? Eu falei: porque antes de ir para o hospital ninguém vai na igreja. Ou vai?
O cara está na festa, na sacanagem, na prostituição, daí fica doente e acha que Deus tem a obrigação de ir lá buscar ele e curar. É isso que vocês acham? Responde aqui uma coisa para mim. Quando o Senhor Jesus Cristo, passeando por Jerusalém, ele anda no tanque de Betesda, irmão. A Bíblia diz, historicamente falando, que aquele tanque eram 3 pavilhões. E que naqueles 3 pavilhões cabiam mais de 5.000 pessoas. Esse é um fato arqueológico que eu estou te contando. Mais de 5.000 pessoas. Então, se lá tinha mais de 5.000 pessoas, por que Jesus curou só um? Jesus perguntou isso? Por que Jesus passou lá olhando aqueles caras e andou para todo mundo? Aí ele viu um do lado e falou, cara, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu estou aqui esperando o anjo. Eu estou aqui esperando o anjo. Então aqui, Senhor, tem uma história. Que de vez em quando desce um anjo do chão, do céu, e ele balança esse negócio que tem aqui, essa piscina, esse troço aqui. E quando a água balança, o primeiro que cai na água é curado. Mas como eu sou paraplégico, eu não consigo me mexer. Normalmente quem está aqui conversando comigo que é doente, mas consegue, é mais ligeiro, quando ele vê a água balançar, ele pula primeiro. Aí diz 5.000. O Senhor olhou para ele e falou, então levanta, toma teu leite e anda. Porque Jesus ia ao templo todo dia. Todo dia. E aquele moço aleijado do livro de Atos, no capítulo de número 3, que foi curado por Pedro, viu Jesus entrar lá todo dia durante 3 anos e pouco, ou durante toda a vida de Jesus. Jesus foi ao templo em Jerusalém para orar quando ele estava lá. E ele entrava todo dia no templo e todo dia o cara estava ali e nunca Jesus orou e ele foi curado. Você nunca pensou nisso? Você tem que entender isso, irmão. Jesus não vai correr atrás de você. É você que tem que correr atrás de Jesus. Se não houver arrependimento, não existe perdão. Só vai haver perdão de pecado o dia que você se arrepender do teu pecado. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Ela não diz que Jesus vai descer aqui e vai ficar correndo atrás de vocês. Irmão, por favor, vamos para o céu. Irmão, por favor, você tem que se arrepender. Não, não é assim que funciona não, irmão. Jesus não é fruta passada que é oferecida no final da feira na liquidação. Não se engana não, irmão. Você tem que buscar a Deus. Você tem que se arrepender do seu pecado. Você tem que reconhecer o senhorio de Deus. Você tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus, o que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Ele já desceu e morreu na cruz. E já ressuscitou no 3º dia e está vivo. E a palavra de Deus está sendo pregada para você todos os dias, para que você se arrependa do seu pecado, para que você se converta dos seus maus caminhos, e para que você busque ao Senhor enquanto se pode encontrar. É isso que a Bíblia diz. Aí porque você está no hospital, está doente, Jesus vai ficar com pena de você? É isso que você acha? Eu já falei para você que Jesus não é galinha, ele não tem pena. Eu já disse isso. Parece duro o que eu estou te falando, mas é verdade. Agora, se você se arrepender do seu pecado, hoje, agora, e correr do mundo para Jesus, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Se você fazer como Pedro, largar o barco, largar as redes, largar as pescarias, e vir buscar andar com Jesus, abrir mão. Pedro é um homem rico, irmão. Seu pai era dono de um monte de barcos. Isso naquele tempo era um sinal de riqueza tremendo. Sua sogra morava no centro de Jerusalém. Riquíssimo. Pedro abriu mão de tudo e foi trabalhar para Jesus. Olha o apóstolo Paulo. Você olha para Paulo e fala, meu Deus, que pregador extraordinário. Apedrejado 3 vezes, morreu, ressuscitou. Mas do que ele abriu mão? E perdeu sua esposa, seus filhos, a sua classe social. Pedro era um cara Paulo era um cara que tinha uma ascensão social enorme. Ele participava do Sinédrio, o Senado, naquele tempo romano. Tinha uma influência gigantesca. Ele andava na presença dos governadores, príncipes, reis. Ele abriu mão de tudo para servir Jesus, perdeu tudo. Você acha que é fácil, irmão, andar com Jesus, ter poder, ter unção, ter autoridade, ser um cara cheio de... Não. Não.
Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e vem comigo. Não é de qualquer jeito, irmão. Ah, mas Jesus entende, pastor. Ele conhece o meu coração, sabe que eu não posso. Então, você não pode, Jesus não pode também. Agora, se você pode, aí Jesus pode. Se você crer, você vai ver o anjo. Se você não crer, não vai. É simples assim. Quando Jesus fala com Natanael, não é assim? Natanael olha para Jesus e fala: verdadeiramente tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele fala: tu fala isso porque viu? Porque eu disse que vi você debaixo da árvore? Coisas maiores verás, Jesus disse. Quando creres, quando se converter, você vai ver o céu aberto e os anjos que servem o Senhor subindo. E quando isso vai acontecer? Quando você crer, quando você se converter, quando você buscar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, parar de brincar de crente, brincar de evangélico, achando que a igreja é um lugar que você vai no domingo, ali, e dobra o seu joelhinho e tá, e de vez em quando você dá uma ofertinha e tá tudo certo. Não, não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Precisa haver dedicação exclusiva, precisa abandonar o mundo, as obras do mundo, as coisas do mundo, os jeitos do mundo, e se dedicar a Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é abrir mão da tua vontade, do teu desejo, do teu querer. Talvez até dos teus sonhos, em função dos sonhos de Deus. Como Pedro fez. Jesus bateu nele e falou: Pedro, agora você não vai mais pescar homem, você não vai mais pescar peixe. Abandona esses troços e vem comigo que você vai pescar almas. Você vai ser um pescador de homens. Não tem como você fazer as duas coisas. Ou você faz uma, ou você faz outra. E muitas vezes na nossa vida precisamos fazer opções. Vai ser fácil? Não, muitas vezes você vai ser como Pedro, você vai ser levado para a prisão. Você vai apanhar, vai levar pedrada como Paulo. Não é fácil, irmão. Servir a Jesus não é fácil. Você acha que fazer a obra de Deus é uma moleza? É legal? Não, não é. É difícil. Não é fácil. Tem perseguição, tem tudo o que você imagina. Tudo o que você imagina tem, pastor, tem. Tem isso aqui? Tem também. Mas o dia que você precisar, irmão, é só você ir dormir. É só você ir dormir. E ficar esperando o anjo chegar. Porque você sabe que ele vai vir. Você sabe que ele vai vir em teu socorro. Porque você é um soldado especial de Deus. Você faz parte do comando celestial. Você faz parte do primeiro time de combate. E o Senhor não deixa seus soldados para trás, não. Ele manda o anjo buscar. Vai lá buscar ele. Vai lá tirar ele. Se você crer. Pedro estava tão tranquilo que estava dormindo. E a Bíblia diz que o anjo fala para ele: ó, levanta. E quando ele levantou, as cadeias que prendiam ele caíram, ninguém tocou. Sabe o que o Espírito Santo está falando na revelação da palavra para você? Que a hora que você acordar, se vestir, se colocar na presença de Deus adequadamente, tudo que te impede de ser abençoado cai por terra. Tudo que te impede de caminhar vai cair por terra, irmão, quando você se posicionar. Quando você acordar desse sono indolente que você vive. Quem sabe você está como o hino nacional, né? Deitado em berço esplêndido. Na hora de você levantar, irmão. Você tomar uma posição, se posicionar. Porque o anjo vem só de madrugada mesmo. Ele não vem de dia. Só de madrugada. Todo mundo dormindo, o anjo chega. Por isso você precisa estar vigiando. Precisa estar orando e vigiando. Veja, o texto trata de uma maneira extraordinária. O verso 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Irmão, a Bíblia diz que o homem ele faz planos, mas que a palavra final, ela é de Deus. Eu queria falar isso para você hoje. Quando eu estava orando e o Senhor me deu esse texto, eram algumas coisas na minha cabeça.
E o Senhor disse isso para mim. O homem faz planos, mas a palavra final é minha. Ele disse, o anjo desceu e mudou o contexto. E tudo aquilo que os judeus esperavam que acontecesse, ou seja, que eles iriam matar Pedro, o anjo mudou. Porque ele fez uma interferência na vida das pessoas. Por quê, pastor? Porque o homem quis interferir na vontade de Deus. Deus havia chamado Pedro para uma grande obra e o homem tentou matá-lo. Então, o anjo me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse lugar é o mesmo lugar onde eles permaneceram orando quando Jesus morreu. E eles foram para a casa de João Marcos. Ela tinha, isso é história também, né? Ela tinha um edifício no centro de Jerusalém, que era no primeiro andar. E Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele atravessa a parede, não é assim? E vem no lado escuro. E ali está aquele incrédulo do Tomé. E ele diz assim, Senhor, se eu tocar no buraco dos cravos das tuas mãos, dos teus pés, querer. E Jesus diz, vem e vê. E Tomé veio, no mesmo lugar. Era um ambiente grande que eles ficavam, que cabia mais ou menos 300 pessoas, era grande. E quando os servos do Senhor estavam ali orando, a Bíblia diz que eles estavam normalmente em 150 pessoas. Então estava todo mundo lá reunido orando, toda a igreja no mesmo lugar. 13, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo. Irmão, quantas vezes você quer contar para as pessoas as coisas que Deus te falou e as pessoas não acreditam? Quantas vezes você quer partilhar para que as pessoas se alegrem com você das coisas que você viu e quando você conta, os caras acham que você é louco? Sabia? Os caras acham que você é louco. Eu me lembro uma vez, o irmão Júnior, que está aqui na frente, já está comigo quantos anos, Júnior? 10? 12 anos, acho. 12 anos que o Júnior é minha ovelha. E o Júnior sempre teve fama de louco. Quando ele veio para a igreja, né, ele bebia, tinha uma série de problemas. E logo que ele se converteu e começou a frequentar a igreja, Deus deu dons para eles, ele começou a ter visão e revelação. E eu me lembro de uma vez ele falou um negócio para mim. Ele disse, pastor, eu tive uma visão, não sei quando vai acontecer. Ele disse, eu vi chegando sobre você um navio. Lembra disso? Mas era um navio gigantesco. E em cima tinha um monte de container. E Deus falou para mim que aqueles containers sobre aquele navio, era a bênção de Deus que ia vir sobre a sua vida. E quando ela chegar, ela vai ser tão grande que ninguém vai acreditar. Quando se cumpriu, né, João? Quando eu fiz a minha casa e Deus começou a fazer as coisas na minha vida. As pessoas falaram, meu Deus, eu não acredito. Ele foi e falou, lembra do container 10 anos atrás? Lembro. Parecia loucura, irmão. Um tempo em que você não tem nada, Deus mandar um profeta e dizer para você assim, ó, vai chegar um tempo na tua vida que você vai estar tão próspero que você vai poder ir numa loja e comprar o carro que você quiser. E você não tem um ovo para fritar para pôr no teu prato. Você olha e fala, não, isso é muita loucura. Isso aí é muita loucura que esse cara está falando. Ele deve ter comido muito feijão, não é possível. Você quer compartilhar com as pessoas aquela coisa grandiosa que Deus está falando para você, mas se você falar, cara, vão dizer que você comeu muito feijão, que você dormiu de barriga cheia. Não é assim? Mas não é isso, irmão. É que as coisas de Deus, elas são tão grandiosas quando Deus revela, que as pessoas que andam na sua mente carnal não conseguem acreditar nisso. As coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito Santo de Deus.
As coisas da carne se discernem pela carne, mas as coisas espirituais e do Espírito Santo só são discernidas por quem é espiritual. E quem é espiritual consegue entender as coisas. Eu na semana passada tive um sonho, eu contei com o Thiago, e eu sonhei que os caras da Jovem Pan estavam falando de mim, eu estava assistindo televisão, e eu vi os caras falando do meu nome, não, o pastor, né? Essa semana a gente estava fazendo nossa live e alguém mandava, pastor, os caras da Jovem Pan estão falando de você, estão descendo o pau. Eu falei pro Thiago aí, ó. Uma semana antes Deus tinha me dado um sonho. E no outro dia falaram de novo. Porque quando eles falaram, a audiência deles aumentou, irmão. Olha aí. Olha aí, irmão. Quanto tempo atrás eu ouvi isso? Que eu ia ser motivo de comentário na televisão. Seja bom, seja ruim, não importa, mas está se cumprindo. Quando Deus fala sobre você, de uma coisa grandiosa que vai acontecer na tua vida, você olha e fala, meu, esse cara está louco, isso nunca vai acontecer na minha vida. Você não pensa isso? Você não pensa isso? Já pensou? O pastor olhar para você, como que é teu nome, bebê? É, Amanda. E diz assim, Amanda, você vai ser uma grande pregadora do Evangelho. Deus vai usar você de uma maneira poderosa, vai levar você para a América, para a Inglaterra, para a Europa, e você vai pregar o Evangelho em todo canto. Aí você olha para o pastor cheio de fé e diz assim, oh glória, eu creio. Ou você olha e fala, sei nem falar inglês. O que você pensa? Essa é a diferença, irmão, do crente que vai ser um vencedor e do crente que vai ser frustrado. Porque a tua vida com Cristo funciona através da tua fé. Esses dias, eu dei risada. Uma repórter de televisão, falando a meu respeito, e fizeram a edição do texto e me mandaram. E o cara disse assim, porque aquele pastor tem 3 milhões de seguidores. Eu falei, Jesus, se isso aí é uma praga, que me pegue agora. Deus, tu está usando a boca do jumento para falar comigo. Aleluia. Só tem 500 mil, não tenho 3 milhões. Aí está vindo da boca do ímpio. Eu falei, Jesus, se isso é uma profecia, toma posse. Irmão, isso é o crente que raspa o prato, que passa o pão na sopa. Você vai comer sopa, você passa o pão no prato. Sabe aquela sopa gostosa, com aquele caldinho, você pega um pão e vai. Você não faz isso, irmão? Come o churrasco. Hoje nós vamos comer churrasco na quermécia. Eu e a pastora hoje fomos na quermécia comer churrasco. Aí encontrei o pastor de uma outra igreja passando com uns pratão de carne. Ele abaixou a cabeça e fez assim, ó. Tão gostoso que estava. Pãozinho você passa para comer aquele caldinho. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? A comidinha quando vem do céu, você não pode perder nada, irmão. Você tem que pegar um pãozinho, passar num prato. Come tudo que Deus está te dando. Deus está preparando você para algo grande. Nós somos a última geração antes do arrebatamento. Nós vamos ver Jesus voltar na terra para arrebatar a igreja. Nós vamos ver tudo. Nós vamos ver a queda da América. Nós vamos ver a queda da União Europeia. Nós vamos ver a ascensão das novas nações. Nós vamos ver as palavras proféticas das grandes nações anticristãs quebrando, para que o evangelho possa ser pregado antes do arrebatamento. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver coisas grandes acontecendo na terra, irmão. Vamos ser testemunhas disso. Nós vamos ver o dólar acabar. Aí vamos ver isso. Aí vamos ver a União Europeia falir. Nós vamos ver isso, irmão. Está muito perto de tudo isso acontecer. De ver a Índia falir. De ver o comunismo acabar na China. São palavras proféticas, não minhas, mas de profetas antigos. Para que o evangelho entre lá. Para que o povo possa conhecer Jesus e ser salvo. Ter oportunidade de ser salvo. Para que se cumpra a palavra. Nós vamos ver isso, irmão. Por isso Deus está chamando pessoas que têm muita fé. Pessoas que creem no impossível. Pessoas que creem naquilo que os seus olhos não podem ver.
pessoas que acreditam nas coisas extraordinárias do céu, grandiosas, que querem receber os grandes tesouros de Deus, a unção, o poder, a autoridade. Deus está levantando, irmão, uma nova geração de profetas. Deus está levantando uma nova geração de pregadores do Evangelho, e cheios de poder, cheios de autoridade. Porque nos últimos tempos o diabo vai vir cheio de poder, de mentira. E para contrapor isso, Deus vai levantar seus pregadores cheios de unção, de autoridade, de poder, de milagre. E nós veremos coisas portentosas nas igrejas de Cristo, as de Cristo. Por isso Deus está te chamando a crer, mesmo se você não vê. De você acreditar nas coisas que os teus olhos não veem, que a ciência não explica. As coisas extraordinárias de Deus. Deus está te chamando para as coisas grandiosas. Já estamos vivendo esse tempo, irmão. Viver as grandiosidades de Deus, os grandes milagres, como foi no princípio da igreja, vai ser no final. E o final é agora. E nós já estamos vendo Deus separando as igrejas das igrejas. As igrejas das igrejas. Isso está lá em Mateus, no capítulo 25, quando fala sobre as 10 virgens. Nós já estamos vivendo isso. As igrejas que não prestam já estão caindo no descrédito. Que não tem Jesus, que estão cheios de política, de maçonaria, de prostituição, de tomar dinheiro de todo mundo. Já está aparecendo tudo, como foi profetizado, já está acontecendo tudo. E aquelas que pregam o evangelho genuíno e verdadeiro, Deus está levantando com poder e autoridade. Está abrindo os olhos do povo para que veja, abrindo os ouvidos para que ouça, dando entendimento através do Espírito Santo, para que as pessoas entendam quem fala a verdade e quem está mentindo. Discernimento de espírito. E a igreja de Cristo vai crescer exponencialmente no Brasil. Em muito pouco tempo, nós vamos ver uma grande mudança na nossa nação. Muito pouco tempo. Já estamos sentindo o cheiro disso. E todos os incrédulos vão se surpreender quando o anjo descer na terra. Escute o que eu estou te falando. Quando a luz do anjo brilhar na terra, irmão. E as cadeias dos presos caírem por terra. E Deus trazer os seus santos para fora. E todos os verão andando aí fora. Livres do cárcere, da prisão. E os inimigos serão confundidos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Você crê nisso? Fique em pé então, quero orar por você. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhinhos. Abra suas mãos. Abra suas mãos. O Espírito Santo de Deus está separando varões e varoas, homens e mulheres de fé, levantando um exército dentro das igrejas de profetas, de pregadores, que vão guerrear por Cristo, através da oração, da consagração, da santificação, uma nova geração de crentes, não religiosos, uma nova geração. Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem parte desse povo. Aqueles que não andam por vista, mas andam por fé. Que não falam por ouvir dizer, mas que buscam a presença e a verdade de Cristo. Que não andam atrás da religião, mas andam com Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. De vitória em vitória, de glória em glória. Querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço. Que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobre essa geração. Levantando, meu Deus, uma geração de adoradores, verdadeiros adoradores. De profetas, sacerdotes, gente cheia do teu poder e cheia do teu Espírito,
para fazer a diferença nessa nação e nessa terra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobremaneira e venha usar, Senhor, o teu povo com poder e graça. Em nome de Jesus Cristo, sopra, meu Deus, um vento do teu Espírito sobre esta que é a tua igreja, avivando, Senhor, os melhores dons que o Senhor nos deu. Levanta, meu Deus, os melhores dons, aviva-nos com o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Estende, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós e nos abençoa. Toca, Senhor, toca na nossa fronte, faz ela dura como diamante. Levanta, Senhor, os teus profetas no meio da congregação, no meio desta terra rebelde que se rebelou contra o Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença. Cura, Senhor, o teu povo, sara a sua alma e os enche, Senhor, com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Sente-se, irmão. Toma o teu lugar aí, por favor. Sente-se. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, dá um sinal com a tua mão aí que os irmãos vão entregar o envelope para você deixar a sua oferta na igreja. Você que está aí na igreja virtual, se você quiser enviar a sua oferta, a galera já está colocando aí os dados bancários. Você pode enviar teu Pix, teu dízimo, como você quiser, caso queira, né? Fica à vontade aí. Aleluia. Amanhã, segunda-feira, e se iniciar a última semana de julho, né? Oh, aleluia. Aleluia. Se eu fosse vocês, amanhã não perdi os desdobramentos, irmão. Amanhã vai ser fogo puro. Ai, Jesus. Eita, mundo velho. Deus é bom, o diabo não presta. Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta. Tem muitas histórias a serem contadas amanhã. Meu Deus. Jesus amado. Eu vou orar, posso orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, com a tua bênção. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, com toda sorte de bênçãos. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe a sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Você que está em casa aí, se vira aí também, vamos lá. Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor, vamos orar. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que nos deu nessa noite, de estarmos aqui reunidos no teu nome.
Meu Deus, muito obrigado por essa semana que se inicia hoje. Creio que será uma grande semana. Peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra os nossos ouvidos. Oh, rebandarabadara suricandarabadai. Suicanderrai, suei, debarebai, shiucandas. Debadaya subri, calabadaya cholemai. Suicandede. Suelaba suicai. Estecadabada suicandarabadá. Os seus ouvidos, diz o Senhor, tinirão com as notícias que chegarão. Tricandarai. Suiderrai, suicandará, suica. Tubique anda, sou, deblai, show. Preparai, preparai, diz o Senhor. Lebarabaiaçu, decanta. Darai, oxe, derrai. Sui decanto e cantai. Sui derembaixo. Porque as notícias que chegarão ficarão pasmos, diz o Senhor, com aquilo que vocês vão ver e ouvir. Suicai, show, demai. Debadaia suicanda, sou, derrai. Lebaraia, show. Ai, sou decandarabadai. Arruma uma cadeira, diz o Senhor, bem confortável. Reca, sou, decai, suicanda, sou. Derabadaiachu, porque senão você vai cair para trás. Decaçou, lebaraiaçou, decandarabadai. E os incrédulos vão começar a crer. Ai, show, decantarabadar. Suicandaçou, demandarabadaiachu, candarai. Arabaçu, derrai, chuecandaste. Tabaiachou, lebarabaiaçui, decandarabadabadai. Porque a astúcia do homem, derecandarabadabaiá, verás tu que não tem limites para fazer as coisas que deseja o seu coração. Arabiandaraçu, decandarabadaiachou. E vós vereis coisas que não acreditarão. Daraçu, lebarabadaiaçuri, candarabadaraçou. Lepaiachou, rebandarabadaraçu. Arremandarabadaraçu. O queixo vai cair. Decandaraçu e candarai. Chuecandarabaçá. A expressão facial vai mudar. Arramandarabadabadai. Porque estou eu trazendo as coisas à tona. Rai que andaçu e derrai. Não vai mais conseguir esconder nada. Naste canta, suicai show, lebandarabadai, porque deu ordem aos meus anjos. Aramaná, suicandarai, e eles estão tirando a venda. Rai show, bedecandarabadai, como se tivesse um pano de canta cobrindo uma cortina. Estou eu descortinando todas as coisas, e todos verão. Duecandai, suiderrai, show decandarabadai, o que tenho eu falado pela boca dos meus profetas. Natiamba, suicandarabadaiachou, rebadarabaiaçu decandarabadai. E saberão que sou eu que tenho falado, falo e falarei no meio do meu povo. Assim diz o Senhor. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre cada um de nós. E o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar, Senhor, de todo mal. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. A igreja diz comigo? Abra suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem? Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.